Romanos capítulo 1, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Dá para você ver o tamanho do problema? E lembra, antes de nós entrarmos aqui na leitura no profundo, eu quero que você olhe bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Vigia, desperta do que dormes com as tuas cobiças, com os teus olhos por aí afora. Sabe por quê? Porque o pecado surgiu lá na eternidade, não foi com obras visíveis, foi com obras invisíveis, com obras interior. No coração de quem? Do destruidor. E nós iremos ver a Bíblia deixar bem claro para nós. Por quê? Porque nós da seita do sétimo dia, que eu desdenho mesmo por aí afora, e lembrando, eu sempre falo, eu não ligo para comentários. Só que tem comentários por aí afora, em redes sociais, por aí afora, em plataforma por aí, que faz o quê? Remove as lapadas que o Degratião Prichão dá por aí afora, nos filhos de Satanásão. Por isso que eu respondo no vídeo, explicitamente, abertamente, os filhos de quem? De Satanás, dentro da palavra de Deus. Eu não tenho mimimi, não tenho historinha. E não me misturo com os filhos de Satanás e ponto final e acabou. E eu não ligo para comentário. Eu não ligo para comentário. Dá para você ver como é que a banda toca? Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Onde surgiu, como surgiu, por que a porcaria foi expulso lá de cima? Por quê? O pai do pecado, o pai da transgressão, o pai da mentira, o assassino, o destruidor, a porcaria. E ele não moveu as mãos dele e nem moveu os pés dele para consumar o ato do pecado. Ele foi julgado quando o pecado dele, a transgressão dele, brotou com todo o poder, com toda a fúria, com todo o ódio, com toda a destruição no seu interior. Por isso que a palavra do nosso Pai fala para nós, lembra que ninguém vai passar batido. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Por quê? Porque o destruidor pecou no seu interior. Por isso que o nosso Salvador, quando estava aqui na terra, ele deixou bem escrito assim para nós, assim, ó. Ele mesmo falou, ó, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Sabeis que foi dito, não adulterarás. Preste atenção. Sabeis que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já o quê? Degratião Prichão, cometeu adultério com ela. Já o quê? Já adulterou com ela. Na tua Bíblia pode dar uma tradução diferente, mas vai dar em quê? No mesmo. Grava bem. Porque o Novo Testamento é sombra do Velho Testamento. E uma coisa linka com a outra. Lembra? Eclesiastes capítulo 12, verso 14? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta.
no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. É tanta coisa, é tanto requisito, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que vai linkando uma coisa com a outra. O quê? A salvação. Para você manter a tua salvação. Para você fazer o quê, Degrantão, Pritão? Para você não ser assadão com o diabão. O nosso Pai já está nos esperando lá em cima. E que nós venhamos valorizar, honrar um sangue precioso que foi vestido no madeiro por mim e por você. Honrar alguém que se fez maldito no madeiro, pregado no madeiro, por mim e por você. Lembra disso? Alguém que foi pendurado no madeiro, pelado. Pelado, sabe o que é isso? Pelado. Sem roupa, sem nada, mostrando suas partes íntimas. Sabe quem foi que fez isso por mim e por você? O meu pai e o teu pai, que deixou as mansões celestiais para se fazer maldito no madeiro por mim e por você, para passar toda essa vergonha. Imagine você ser pendurado em público, pelado, sem cometer pecado, sem desonrar ninguém, e todo-poderoso fazer tudo isso por mim e por você. Lembra que nós, adventistas do sétimo dia, lembra que nós, da seita do sétimo dia, não guardamos mandamento nenhum para nos salvar. Porque nada nos salva o que nós fizermos, nem boas obras, nem nada, não nos salva. Você pode estudar a Bíblia, você pode ter a Bíblia todo dia na tua cabeça, de trás para frente, de frente para trás. Você ser o melhor pai do mundo, melhor marido, melhor mulher, melhor mãe. Bota tudo no pacote, fosse o melhor de tudo. Nada disso vai te salvar. Quem nos salva é a graça, é Cristo. Mas não adianta nada aceitar a graça e fazer da graça uma graça e viver a velha criatura de novo. Aí é que entra as boas obras. Para que é, Edinaldo, as boas obras? Não é para nos salvar, mas as nossas boas obras testificam que nós estamos na graça, que a graça está habitando em nós, que é o Espírito Santo. E que nós estamos sendo gratos à graça por tudo que Ele fez por mim e por você no madeiro. Nós somos salvos pela graça e por sermos obedientes à graça, por ser gratos à graça, nós guardamos os mandamentos da graça para que nós não venhamos viver na prática do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei moral. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Já estão falando por aí afora que guarda 9 mandamentos, porque antes odiava essa palavra mandamento, mas hoje ainda continua odiando essa palavra sábado. E olha aqui, ó, bando de mentirosos. Não adianta vocês falar para mim que vocês não odeiam o santo sábado do Senhor, que vocês odeiam. Se vocês não odiassem o santo sábado do Senhor, vocês guardavam com amor e carinho, não para te salvar, mas para você não viver na prática do pecado. Lembrando, se você desonrar o teu pai ou a tua mãe uma vez por semana, você está vivendo na prática do pecado. Se você mentir uma vez por semana, você está vivendo na prática do pecado. Se você cobiçar uma vez por semana, você está vivendo na prática do pecado. Nós somos salvos pela graça. A graça não se fez maldito no madeiro por mim e por você, para nós fazermos dela uma graça. Foi para nós sermos gratos à graça. Separa isso aí. E o que a palavra do nosso Pai falou para nós em Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 28? Sabeis que foi dito, não adulterarás. E que mandamento é esse, Negrão Champion? Isso é um mandamento, é mandamento.
não adulterarás? Êxodo capítulo 20, verso 14, não adulterarás. Ah, mas foi lá em Israel, foi não sei o que, isso, aquilo, outro e tal, e por aí vai. Registradão na Bíblia, o nosso pai Noé guardou os mandamentos do nosso pai. Registradão. E quem foi que cometeu o primeiro pecado aqui, nessa terra aqui, lá no Jardim do Éden? A nossa mãe Eva. Sabe por quê? Porque não obedeceu o mandado, o preceito do Eterno. Dá para você ver? Tanto é que Gênesis capítulo 26, verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, os mandamentos do Eterno foi dado lá no deserto? Nananinaná. Primeiro, o Santo Sábado foi na criação. Porque os filhos de Satanás falam até que o nosso Eterno, uma afronta, viu que foi o vídeo passado, sim ou não? Nosso Pai não trabalhou no Santo Sábado. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Quem se absteve da prática do pecado também, registradão na Bíblia, porque primeiro foi o nosso pai Noé, né? Que foi justo diante do Eterno, foi pregador da justiça, sim ou não? E onde é que está isso aí da igreja de Prichão? Também sim, até Cristo, por isso. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Já tem até outros filhos de Satanás por aí afora, distorcendo isso aí, falando que não, que Noé, o nosso pai Noé, que aquilo ali que Deus falou em Gênesis capítulo 6, verso 3, não foi os dias do homem, que o homem não viveu tudo isso, que não sei o quê, e vai colando tanta coisa por aí afora. E onde é que está isso aí da igreja de Prichão? 2 Pedro capítulo 2, verso 4 ao 5. Como o negócio é sério, presta atenção. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, aonde? Na eternidade. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de cada grotão prichão? De ímpios. Se o nosso pai não poupou os seres lindos, maravilhosos lá em cima, imagina essas coisonas feozonas que somos nós aqui nessa terra. Imagine, se nós viver na prática do pecado aqui, o que será de mim e de você? Porque os filhos de Satanás estão por aí afora, torto e direito, seduzindo, não sei o quê, não precisa guardar lei, não precisa guardar mandamento, e não sei o quê, isso, aquilo, outro, ao mesmo tempo cai em contradição. Se você viver na prática do pecado, se você viver na prática disso, aquilo, outro, você não vai entrar na eternidade. E o que é o pecado? A transgressão da lei. E se você não adulterar, você está guardando o 7º mandamento. Se você honrar o teu pai e a tua mãe, você tá guardando o 5º mandamento. Se você não matar, você está guardando o 6º mandamento. Dá para você ver? Isso é o que da igreja de Prichão? Guardando os mandamentos do Eterno. Sabe por quê? Porque Tiago, capítulo 2, verso 11, a palavra do nosso pai fala assim, ó. Vamos pegar completão para ficar bem beautiful? Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todo. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Aqui é o quê? A lei moral ou a lei cerimonial? A lei moral dos 10 mandamentos. E o que mais? Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos, a lei moral. Porque adulterar é mandamento ou não? O 7º mandamento. Não matarás é o quê? O 6º mandamento ou não é o 6º mandamento? E o que é a transgressão da lei? 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. E se você olhar com a mulher com segundas intenções,
no seu coração, ou seja, bem resumidão assim, ó, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui? Porque isso aí foi surgido lá em cima, sim ou não? Na eternidade? Sim ou não? No interior. Lúcifer não fez obra nenhuma com as suas mãos ou com os seus pés. E aí eu te pergunto aqui, se o nosso Pai, como a palavra do nosso Pai falou para nós aí agora, 2 Pedro capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vocês acham que, porque a graça veio aqui, habitou em um corpo de carne, o nosso Pai, se fez maldito no madeiro por mim e por você. Nós podemos todas as coisas, porque vivemos no tempo da graça, e você sabia que a graça é eterna? Você sabia que os nossos pais, Adão e Eva, não foram fulminados lá no Jardim do Éden por causa da graça? E quem foi que já morreu pelos pecados do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva? Lá no Jardim do Éden, já simbolizando a graça. Foi um cordeiro? Se não fosse a graça, os nossos pais, Adão e Eva, tinham sido fulminados lá. Então, para de graça e para de levar a graça na graça. Para a honra e glória de Deus, é o teu bem mais precioso, é a tua salvação. É algo que para nós sempre tem que ser inegociável. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós? O que brotou? Só brotou. Ele não, fez obra nenhuma com as suas mãos, nem com os seus pés, e nem abriu a boca para falar. Só para você ver. Aí você acha que Deus não poupou Satanás, um ser lindo, belo e maravilhoso que nós vamos contemplar na palavra de Deus, e os anjos lindo, belo e maravilhoso, Deus não poupou eles? Você acha que Deus vai poupar? Deus não poupou Saul, morreu perdido. Deus não poupou Acã. Deus não poupou Nadab e Abiú. E imagine, Arão, que nunca mais vai ver seus filhos, só vai ver seus filhos ser queimadão com diabão. Imagine a dor, porque naquele grande dia, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, por meio do corpo. Grava bem, livro, capítulo e versículo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Imagine, primeiro rei de Israel morreu perdido. Imagine, Acã que guerreou para o eterno. Ele roubou alguém? Não, só foi desobediente ao eterno. Pegou aquelas tramóias, aquelas porcarias lá de ouro e não sei o que, isso, aquilo, outro. Imagine, Nadab e Abiú, sacerdotes do eterno. Quantos anos eles não passaram servindo ao eterno? Quantos anos? E morreram perdidos. Isso aqui não é para você ter medo, que eu não sirvo a Deus com medo. Eu não sirvo a Deus com medo. Eu sirvo ao nosso Pai com amor e gratidão. E sei, e eu sempre, lembra que eu falo,
Aqui a primeira cipuada é pro lombo do pregador. Se o pregador viver na prática do pecado, se o pregador morrer na prática do pecado, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Se o degretião prichão não poupa nem a ele mesmão, imagina vocês, outrão, que o que eu não quero para mim, eu não quero para vocês. Nós temos que ter o profundo conhecimento que o inimigo ele é sagaz, que ele é antigo, que ele é sedutor, que ele é tentador, que ele é destruidor. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Imagine, Deus não poupou eles, Deus vai poupar nós? Aí eu te pergunto, a você que serve a Deus por aí afora, a vocês aí, pastores, que caiu aqui, que não foi à toa que você caiu aqui, imagine você, nessa tua pouca vergonha, nessa safadeza tua por aí afora, uma porcaria por aí afora. Imagine você morrer do jeito que você está aí. Imagine, fala comigo, pastor, imagine. Hã? Imagine você viver na prática da transgressão dos mandamentos do Eterno, ensinando aos filhos do meu pai, os meus irmãos, as ovelhinhas do meu pai, a viverem na prática do pecado. Imagine. Hã? Imagine. Lembra bem, a vida espiritual, coloca na tua cabeça. A vida espiritual ela nunca foi, nunca será brincadeira. Lembra que a graça não existiu só quando ele veio aqui habitar um corpo de carne e se fazer maldito no madeiro por mim e por você. Presta atenção, é a tua salvação. Isso aqui não é te botando medo, não é te botando terror. É para você ter o conhecimento nas igrejas por aí afora que você está, que não te ensina isso, que você é precioso para o Eterno e que você e a mim, nós precisamos ser grato ao Eterno, fiel ao Eterno, a tempo e fora de tempo. Vamos lá ver o que a porcaria fez. Não abriu a boca, não cometeu ato nenhum com suas mãos, nem com seus pés. Só brotou lá no coração dele toda a malignidade. E olha que ele não queria ser mais do que o Eterno, só ser o quê? Igual ao Eterno. Aonde você já se viu a criatura ser igual ao Criador? Hã? Vamos ver aqui, ó. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Para ficar bem beautiful, para você entender isso aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu que como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Repito, como caíste do céu, presta atenção nisso aqui, nesse detalhe. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Imagina como era lindo, beautiful, maravilhoso. Hã? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos ler de novo? Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha como era lindo, belo, maravilhoso. E nós iremos contemplar também o quão maravilhoso, belo, bonitão ele era. E até hoje, na atualidade, até Cristo voltar, ele ainda se transforma em anjo de luz. Aonde, Degretão Prichão? Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, se transfigura em anjo de luz. Dá no mesmo. Só muda a tradução um pouquinho. E aí, ó, verso 13, Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, presta atenção. Lembra, não esqueça, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Sabeis que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Cristo não vai perdoar ninguém que morrer na prática do pecado. Cristo não vai perdoar ninguém que morrer sem aceitar Ele.
Põe isso na tua mente e no teu coração. Principalmente a você, ateuzão, ateiazona. Só quem vai perder é você mesmo. É desse jeitão que a banda toca. A você que não quer ir morrer sem aceitar Cristo, Deus não vai te perdoar. A você, ateu, a você, ateia, se morrer sem aceitar Cristo, se morrer no teu ateísmo, você não vai ser perdoado pelo Eterno. Sabe por quê? Porque a palavra do nosso Pai fala que nós iremos ser julgados. Presta atenção como o negócio é sério. Se você vê por aí afora, meus irmãos, fala por aí afora. Meu irmão Rodrigo Silva, Arilton, todos eles falam por aí afora, todos nós falamos a mesma coisa. Todos nós, todos, iremos ser julgados conforme a luz que nós tivermos. E você parou aqui, seu ateu e sua ateia, seu que não quer aceitar Cristo como seu Salvador. Se você não aceitar, não é um problema meu. É uma tristeza que vai ser para mim, mas não é um problema meu. E não vai ser um problema do Eterno. Sabe por quê? Porque você se deparou com o Evangelho de Cristo. Se você sair daqui e você não aceitar Cristo como seu Salvador, você teve a luz. Qual luz que você teve? Você ouviu falar de Cristo, relutou, não aceitou, e se você morreu sem aceitar, você vai morrer perdidão, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Sabe por quê? Principalmente a você ateu, a você ateia. Porque você é revoltadão com o mundo. Você não quer abrir a tua mente e o teu coração para aceitar a realidade. Que o mundo jaz nessa porcaria que é um lamaçal de pecado por causa de Satanás. Porque você coloca na tua cabeça que a Bíblia foi escrita por um homem, invenção de homem. Aí eu te pergunto, aonde que um homem tem a capacidade, a inteligência de linkar uma coisa que tem que foi escrito primeiro 4.000 anos, para depois de escrever mais 27 livros, para linkar com o passado de 4.000 anos. Hã? Me diz. Desperta tu que dormes. E repito, eu não prego para agradar o homem. Eu prego para fazer o homem ter conhecimento do bem e do mal. Ter o conhecimento que Deus é o Criador e Satanás é o destruidor. E se você não aceitar o Criador, você vai morrer com o destruidor. E o final é fogo consumidor. Dá para você ver o tamanho do problema, é que não tem mimimi, não tem esse negócio de alisar ninguém. Se eu não aliso nem eu mesmo, como eu falo, eu olho assim no espelho assim, ó, I look at the mirror and say to myself, if you live in the presence of sin, you will be lost forever. Quando eu olho para o espelho, eu falo para mim mesmo, se você viver na prática do pecado, você vai se perder. Você vai se perder. Você acha que eu falo para mim, eu não vou falar para você? Eu sou melhor do que você? Não. Nós estamos aqui no mesmo barco. Nós estamos vivendo aqui no lamaçal de pecado, numa sujeira, numa podridão, numa imundiçada. E o meu dever diante do Eterno é ter na minha consciência e passar para todos que se nós vivemos na prática do pecado e morrer na prática do pecado, só vai ser assado com o diabo. E não tem mimimi, não tem história. Repito, se você morrer sem aceitar Cristo, na pilantragem, na safadeza por aí afora, se você morrer sem aceitar Cristo, com essa historinha, eu sou um homem de bem, eu sou um cidadão, eu já sou de Deus, eu já aceitei a Deus e não sei o quê, e não viver com Cristo, você não se batizar, você não viver com Cristo, você relutar, você morrer desse jeitinho, você vai morrer perdidão da Silva.